São Mateus capítulo 12, versículo 46. Digam comigo: a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Levanta a mão para o céu. Oricanda labassurianda labaias. Digam: meu Deus, fala comigo pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos, e podem glorificar a Deus com as palmas. A família de Jesus. Mas eis que eu tenho uma palavra da parte de Deus para você que está aqui, preocupado com a sua família em termos de salvação, em termos de porta de emprego, em termos de saúde, ou de qualquer outra situação de realização para a sua família. Antes de você se preocupar com a sua família, você tem uma preocupação de emergência. E sabe qual é a sua maior preocupação? Porque se você se preocupar com a sua família, se você se preocupar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, a sua preocupação não tem poder de fazer nada. A tua preocupação apenas conseguirá te fazer perder a fome, te fazer perder o sono. A tua preocupação talvez até te fará estragar as coisas mais ainda. Agora, a tua maior preocupação não deve ser em primeiro lugar com a tua família. A tua preocupação primeira deve ser você fazer parte da família de Jesus, porque o resto Ele fará pela tua família. Se você faz parte da família de Jesus, se você faz parte da família de Jesus, você já está preocupado com a tua salvação. E se você está preocupado com a tua salvação, é porque você crê no Senhor Jesus. E se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pastor, eu não posso me preocupar com a sua família? Pode, deve. 1 Timóteo 5:8. Mas os que não têm cuidado dos seus, principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, por isso nós temos que ter preocupação com a nossa família, mas não pode ser uma preocupação frenética igual a preocupação dos mundanos, porque nós temos que nos preocupar com o nosso patrimônio.
E eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez alguém aqui já ouviu falar isso. Um certo pensador, teólogo, ele disse que o nosso único patrimônio é a nossa família. Quem já ouviu falar isso? Mas eu vou falar de novo. Sabe por quê? O nosso único patrimônio é a nossa família, porque nós podemos dizer, segundo a teoria do contador, da contabilidade, o que é o nosso patrimônio? Aquilo que nos pertence. O teu carro é teu patrimônio? É. A tua casa é teu patrimônio? É. O dinheiro que você tem no banco é teu patrimônio? É. O que é patrimônio? Faz parte daquilo que te é pátrio, que te pertence. Tudo que é teu patrimônio. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você falecer hoje, o teu carro vai te acompanhar na eternidade, a tua casa vai te acompanhar na eternidade, o teu dinheiro vai te acompanhar na eternidade, nem o teu anel vai te acompanhar na eternidade, nem a tua aliança vai te acompanhar na eternidade. Então, aquilo que nós temos de conceito como sendo nosso patrimônio, muitas vezes nós podemos estar equivocados, e na maior parte do tempo estamos equivocados, porque o nosso patrimônio de fato é o que nós podemos obter e ter, e aproveitar e desfrutar até na eternidade para sempre. Isso é nosso patrimônio, e a tua família salva, você pode compartilhar por toda a eternidade com eles lá na glória. Então a tua família é o teu único patrimônio. O mais importante de tudo é fazer parte da família de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós aqui que em certa situação, lá está o Senhor Jesus e uma grande multidão ouvindo as palavras de Jesus em determinado ambiente. Uma multidão acompanhando o que Jesus falava. Muita gente certamente dentro de um espaço fechado, escutando Jesus falar. E a Bíblia nos relata que chega a sua mãe e seus irmãos e querem falar com ele. Mas aonde estão a mãe e os irmãos de Jesus? Se você me acompanhar na leitura, a Bíblia vai dizer que a mãe e os irmãos de Jesus, eles estão do lado de fora e querem falar com Jesus. Eles estão do lado de fora. Uma casa, uma residência, ela tem dois lados: o interior e o exterior. O templo de adoração dos judeus também tinha dois lugares: o interior e o exterior. O exterior era o pátio, o interior era o lugar santo. O pátio era para os gentios e para quem não tinha intimidade com Deus. O interior, que é o lugar santo, era para o sacerdote oferecer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Somente o sacerdote podia, todos os dias, oferecer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Interior. O exterior era para quem não tinha o chamado para o ministério. O interior era para quem estava verdadeiramente chamado pelo ministério como sacerdote. Uma casa, como eu já disse, tem os dois lados: o lado de dentro e o lado de fora. A mãe e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora. Então, como eles estavam do lado de fora, eles chamaram Jesus também para ir para o lado de fora, para atendê-los. Mas Jesus se recusou a ir para o lado de fora, porque Jesus não quer ir para o lado de fora. Ele quer que nós venhamos para o lado de dentro para estar juntamente com Ele. Ele quer que nós estejamos do lado de dentro, na comunhão com Ele. Queridos irmãos, talvez alguém escutando esta pregação até me diga: pastor, se Deus é tão santo,
Se Deus é tão maravilhoso, pastor, como é que pode Deus, sendo tão santo e tão poderoso, querer que eu entre onde Ele está, se eu não sou digno de entrar onde Ele está? Ele é que tem que vir até mim. Eu vou dizer uma coisa para você: para alcançar a nossa vida, Jesus deixou o esplendor de sua glória. Ele já saiu de dentro de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele já esvaziou-se a si próprio em toda a sua essência divina. Tomou a forma de homem, muito mais baixo do que o homem. Ele tomou a forma de servo. E tendo tomado a forma de servo, ele saiu da sua glória e desceu até a terra. E quando ele desceu até a terra, ele morreu. E não foi uma morte digna, foi uma morte mais vergonhosa, uma morte de cruz. Então ele já saiu para fora. Agora ele não vem para fora mais não. Ele está esperando que você entre. E eu vou te dizer mais uma coisa: a porta está aberta para você entrar a hora que você quiser. Xarabacanta labasteia. No lado de fora do templo era o átrio, era o pátio dos gentios. Mas do lado de dentro era o lugar santo, onde o sacerdote oferecia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Aleluia. Então nós temos que escolher de que lado nós vamos ficar: do lado de fora, de quem não tem comunhão com Deus, ou do lado de dentro. Estar do lado de fora é quando nós não conhecemos a Jesus e nem queremos conhecê-lo. Do lado de dentro é quando nós somos batizados, é quando nós já somos membros da igreja, é quando nós já somos pregadores, cantor, obreiro, obreira, visitante, frequentador que já vem na igreja, já está do lado de dentro. Mas eis que eu vos digo outro mistério: Deus não quer que você fique apenas no lugar santo, Ele quer que você vá mais além, Ele quer que você entre na profundeza dele, porque no templo existia um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgado de cima até embaixo. Por que foi rasgado de cima até embaixo? Primeiramente, quando se rasga o véu, quando se rasga o manto, nós vemos quando aconteceu a morte dos filhos de Jó, Jó rasgou as suas vestes. Quando os filhos de Davi morreu, Davi rasgou a sua veste de cima até embaixo. Quando Jesus morreu, Deus rasgou o véu de cima até embaixo, para que nós pudéssemos entrar até onde Ele está, na presença dEle. Você pode entrar na presença do Senhor nesta manhã. Antes de nós termos uma preocupação, antes de nós termos uma preocupação com a nossa família, nós temos que ter a preocupação se nós fazemos parte da família de Jesus. Senhor, o teu pai, aliás, a tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Jesus faz uma pergunta que talvez alguém aqui vai identificar como sendo uma pergunta de um filho mal criado. Talvez alguém vai identificar aqui a pergunta que Jesus fez como a pergunta de um filho desnaturado. Jesus faz uma pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É igual tem algumas pessoas que querem questionar a onisciência de Jesus. A onisciência de Jesus é a seguinte: Ele sabe de todas as coisas. Alguém pode questionar a onisciência de Jesus nesse sentido: naquele dia em que as ovelhas estarão à direita e os bodes estarão à esquerda, muitos chegarão à presença de Jesus e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome curei enfermos, Senhor, em teu nome eu cantei, preguei, fiz a tua obra, em teu nome eu participei da Santa Ceia, em teu nome eu realizei tantas proezas. Sou eu. José não sei lá das quantas. Sou eu. Maria de Lourdes de não sei o que lá das quantas. Sou eu, Senhor. E Jesus dirá abertamente:
apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Talvez alguém questione a onisciência de Jesus quando Jesus diz: apartai-vos que eu não vos conheço. Ué, como que pode Jesus não conhecer alguém? É a mesma comparação para quando disseram que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora querendo falar com ele. Jesus faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Você sabe, querido irmão e irmã, a porta da graça está aberta, mas uma hora esta porta vai se fechar. Muitas pessoas vão procurar as igrejas, muitos desviados e muitos crentes fracos na fé, porque só porque parece que a vida de Jesus está demorando, muitos estão vacilando. Esta porta ainda está aberta. Jesus não quer compromisso com quem está do lado de fora. Ele não reconhece quem está do lado de fora, ele reconhece quem está do lado de dentro. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esta é minha mãe e esses são os meus irmãos e minhas irmãs. Somente quem faz a vontade do meu Pai. É interessante dizer que quando eles perguntam para Jesus, quando eles dizem a Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão querendo falar-lhe ali fora, Jesus pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Eles ficam olhando para Jesus. É como se eles tivessem um questionamento. Você mal começou a pregar e já se tornou orgulhoso? Mal começou a pregar, não era ontem que você era um carpinteiro em Nazaré e agora já não conhece a mãe, não conhece os irmãos? Subiu para a cabeça toda a fama que você adquiriu só porque alimentou 5.000 pessoas? Só porque ressuscitou alguns mortos? Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus faz essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus estende a mão e diz: esses que fazem a vontade do meu Pai. Ele estende a mão. Você sabe o que eu quero dizer? Quem está do lado de dentro tem esse privilégio. Jesus estende a mão. Você não vai sair daqui com a mão vazia, porque Ele está estendendo a mão para você, porque você faz parte da família dEle. Pastor, eu faço parte da família de Jesus. Você faz? Dá um glória a Deus aí. Você faz parte da família de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Você faz parte da família de Jesus? Dá glória a Deus aí. Pode bater palma para Jesus. Você faz parte da família de Jesus? Então vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste mesmo? Pastor, eu faço parte da família de Jesus. Então me dá um sinal. Eu falo línguas estranhas. Será que é suficiente? Eu faço parte da família de Jesus, pastor. Então me demonstra. Eu tenho a Bíblia. Será que é o suficiente? Pastor, eu faço parte da família de Jesus. Eu sou crente e uso saia. E não é mini saia não, igual algumas crentes mundanas que usam mini saia. Que tem uns crentes que não tem freio na língua e fala mal das senhoras, das irmãs que usam calça. E tem crente que usa mini saia que é mais vergonhoso ainda. Não, pastor, eu uso a minha saia bem certinho para baixo do joelho. Será que é suficiente? Pastor, eu faço parte da família de Jesus. Eu não torço para nenhum time de futebol. Será que é suficiente? Eu faço parte da família de Jesus, pastor, porque eu sou dizimista. É o suficiente? Pastor, eu faço parte da família de Jesus porque eu não assisto televisão. É suficiente?
para fazer parte da família de Jesus, Jesus especificou a condição máxima. E sabe qual é a condição máxima para fazer parte da família de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Eu não tenho tempo aqui para detalhar o que é a vontade de Deus, mas Deus colocou um dispositivo no nosso cérebro chamado consciência. E através deste dispositivo, deste aparelhozinho, que de vez em quando ele ruboriza a nossa face, quando alguma coisa está errada, a gente fica com vergonha, a gente fica meio disfarçado, a gente fica pensando, eu preciso me consertar, eu vou ter que dobrar essa esquina aqui ligeiro, que alguma coisa está errado comigo, ninguém pode me ver do jeito que eu estou aqui, meu Deus, eu falei isso, misericórdia, se Jesus voltar agora, acho que eu vou para o inferno. Consciência. E nós não temos somente uma consciência, porque há pessoas que conseguem apertar tanta consciência, até que acabam cauterizando ela, e já não tem consciência mais, porque a sua consciência, ele consegue convencer ela, com argumentos. Então Deus nos deixou um dispositivo, consciência. O outro dispositivo que ele deixou, a voz do Espírito Santo. Mas tem pessoa que não ouve, tem pessoa que ouve, por isso que a Bíblia diz, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, porque tem pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, mas ele endurece o coração do Espírito Santo, não pode continuar falando. O outro dispositivo, a Bíblia Sagrada, porque aqui está expressa a vontade integral de Deus, sem cortes. Então, o que vai definir se nós estamos na vontade de Deus? A nossa consciência, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada. Quando em harmonia nós estamos lendo a Bíblia e colocando em prática, nós estamos conhecendo a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nossos corações, ele vai trabalhando e explicando tudo que está escrito na palavra acerca do que é a vontade de Deus. Quando nós estamos estudando a palavra e deixando o Espírito Santo trabalhar, automaticamente nós vamos desenvolver uma consciência cristã. Quando nós desenvolvemos uma consciência cristã, aí então nós estaremos prontos para fazer a vontade de Deus. Só tem um detalhe: na nossa ignorância, na nossa limitação, na nossa precipitação e presunção, muitas vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Se Deus nos mostra que o caminho é para a direita, nós queremos dizer para Deus: Senhor, se fosse para a esquerda seria um pouquinho mais ligeiro. Deus está dizendo que o caminho é para frente, a gente diz: Senhor, se voltasse um pouquinho para trás, daí fosse para a direita, daí na diagonal, formando o triângulo, a gente chegaria com mais sucesso. Tem um atalho que eu conheço que é muito bom. Senhor, se tivesse sido feito daquele jeito, já estaria tudo bem. É a síndrome de Marta. Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando nós estamos agindo assim, nós não estamos demonstrando que nós somos da família de Jesus, porque se nós formos da família de Jesus, nós vamos fazer a vontade de Deus sem pensar, sem endurecer o queixo, sem endurecer o pescoço, sem ficar beiçudo, sem cruzar os braços, sem xingar, sem murmurar, sem reclamar, aceitando o que Ele quer para a nossa vida. Pastor, aí é que é difícil. Aí é que é difícil aceitar a vontade do Senhor. É por isso que nós podemos ser sobrinhos, nós podemos ser primo, ser neto, mas ser filho de Deus, ser verdadeiramente da família dele, não é fácil não. Se alguém te falou que era fácil você ser da família de Jesus, te enganou. Porque para você ser da família de Jesus, você tem que fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E vou dizer uma coisa: se alguém pensa que a tecnologia vai ajudar
a nós fazermos a vontade de Deus, está enganado. A tecnologia vai nos afastar, a tecnologia vai nos aproximar de nós fazermos mais e mais a nossa própria vontade, ou até a vontade do diabo, muito mais do que fazer a vontade de Deus. Se alguém pensa que o passar dos anos, do desenvolvimento intelectual das pessoas, vai fazer com que nós venhamos fazer melhor a vontade de Deus, está enganado. Quanto mais o homem estuda, quanto mais o homem conhece, quanto mais o homem se desenvolve, quanto mais o homem ganha dinheiro, quanto mais o homem faz e acontece, parece que mais ele vai ser inclinado a fazer a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Pastor, mas como que eu vou fazer a vontade de Deus? Como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço os caminhos de Deus? Eu vou te dar 3 motivos para você fazer a vontade de Deus sem vacilar, sem duvidar, sem ter medo. Vou te dar 3 motivos. O primeiro, a vontade de Deus é boa. O segundo, a vontade de Deus é perfeita. O terceiro motivo que eu vou te dar, a vontade de Deus é agradável. Em que aspecto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A vontade de Deus ela é boa no sentido do que a vontade de Deus é útil. Sabe o que significa a vontade de Deus ser útil? O que é alguma coisa útil? É alguma coisa que presta, é alguma coisa que vale a pena. A vontade de Deus ela é útil porque ela vale a pena. Tem tantas coisas que você faz, tem vontade de algumas pessoas, tem mulheres que fazem vontade de homens, homens que fazem vontade de mulheres, pessoas que são funcionários que fazem vontade de patrão, patrão que faz vontade de funcionário, pessoas que fazem vontade de tantas outras coisas, mas não é útil, vale a pena só para quem pediu para você fazer. A vontade de Deus ela é boa, ela é útil, porque vale a pena para Deus, porque você vai ser um espelho na terra, mas vale a pena para você que você vai colher em bênçãos e vitória. A vontade de Deus ela é primeiramente boa. Pode fazer, porque Deus assina embaixo, a vontade dele é boa. A vontade de Deus é boa, mas não é somente boa, ela é também perfeita. Não existe tanta coisa boa? Existe muita coisa boa. Vou te dar um exemplo de coisa boa: comer abacaxi. Mas se você comer demais abacaxi, não é perfeito você comer só abacaxi. Por que não é perfeito? Porque você precisa de outros nutrientes, você precisa de outras fontes de vitamina, de carboidratos que no abacaxi não tem. Então, o alimento chamado abacaxi é bom? É bom, mas não é perfeito, porque ele precisa de complemento. A vontade de Deus, ela é boa, mas ela é perfeita porque ela não precisa de ajuste, não precisa de complemento, não precisa de ninguém meter a mão para tentar ajudar. É perfeita e não te dá dor de cabeça depois. Eu quero desafiar qualquer um desses seres humanos abençoado e sorridente que está aqui nessa manhã. Eu quero desafiar qualquer um aqui que nunca fez na sua vida alguma coisa que foi muito boa, mas daí chegou numa certa fase, lá na frente você colocou as 2 mãos na cabeça: misericórdia, que negócio ruim e atribulado é esse? Porque tem muitas coisas que são boas no primeiro momento, mas daqui a pouco você começa a perceber que vai te trazer arrependimento ou dor de cabeça. A Bíblia chega a dizer em Provérbios, que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Sabe o que significa isso? Significa o princípio da perfeição. Você já viu alguém enriquecer? Como que é um processo de enriquecimento? Você já viu?
Você já parou para pensar nisso? Se você nunca tinha parado para pensar, começa a pensar a partir de agora, a partir da pequena meditação que eu vou fazer com você. Como é que alguém enriquece? Como é que alguém enriquece? Muito mais de 90% dos enriquecimentos das pessoas está relacionado com o empobrecimento de outras. Silêncio em Curitiba, né? Eu posso ouvir a alma de alguns irmãos dizendo: miserável, miserável do meu patrão, miserável daquele ricaço que eu conheço desde pequeno. Geralmente a riqueza está relacionada a isso, e não é somente ao empobrecimento de outros. A riqueza muitas vezes está relacionada à injustiça. Para alguém ficar rico e ficar poderoso, muitas vezes ele tem que pisar em cima de outros mais fracos e mais pequenos. Sempre eu tive uma preocupação com Deus em oração. Sempre falei: meu Deus, eu nunca quero ganhar dinheiro injustamente. E ainda tenho essa preocupação e ensino desde pequeno meus filhos: nunca mexa no que é dos outros. Nunca mexa no que não te pertence. Agora veja, irmãos, a diferença, porque a riqueza dos homens, muitos deputados, muitos empresários e até muitos líderes de igreja preocupados com seus enriquecimentos, eles se esquecem do próximo que está ajudando a montar a escada da subida dele, e ele pisa para ele enriquecer-se, tornar-se poderoso na terra. Só que quando a sua vida vai se acabando, ele não tem mais o que fazer, e o dinheiro não vai comprar nem a salvação e nem a anistia do que ele fez de errado. E geralmente ele vai pagar, ainda na face da terra ele vai pagar. Agora, a bênção de Deus é que enriquece e não te acrescenta dor de cabeça na tua morte, e você ainda tem a salvação e a vida eterna da tua alma. A vontade de Deus é perfeita. E para finalizar, o último motivo que eu tenho para te dar de por que você pode fazer a vontade de Deus e você deve fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é agradável. Sabe o que é a vontade de Deus ser agradável? Imagine uma criança. Aquela criança tem um familiar que é motorista, e ela cresce com aquela vontade de ser motorista quando crescer. E dela é contratada para ser um piloto de teste ou um motorista particular de um grande milionário, para ele ganhar um salário exorbitante. E ele vai crescendo com aquela mentalidade: eu vou ser motorista quando eu crescer, eu quero ser motorista quando crescer. Ele já deseja ser motorista, e quando ele cresce ele se torna um motorista, mas um motorista para ganhar muito dinheiro. Então ele já faz o que ele gosta ganhando dinheiro. Tem alguma coisa melhor do que isso? Você fazer o que você gosta e ainda ganhar dinheiro para isso? Eu já falei bastante aqui, eu até comentei sobre abacaxi, eu vou falar de novo. Eu gosto muito de abacaxi. Já pensou você viver como degustador, provando o gosto do abacaxi, para diferenciar o gosto de abacaxi, e ainda ganhar 10 mil por isso? Não é muito bom? Você fazer o que você gosta, o hobby preferido teu, o que você mais gosta de fazer. Tem pessoa que ele gosta de falar, e daí Deus levanta ele para ele ser um pastor. Ele vive fazendo o que ele gosta. Alguém gosta de costurar, e Deus permite que a pessoa ganhe a sua vida costurando. Outras pessoas têm outros gostos. Assim, irmãos, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é agradável, é porque a vontade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, eu estou dizendo aqui, eu não vou negar que existem etapas até você chegar nesse centro. Deus vai te provar.
Talvez estou falando com pessoas aqui dizendo: pastor, eu não consigo ter satisfação ainda. É porque você está atravessando o deserto. A hora que você chegar no miolo da vontade, você vai fazer o que você gosta, vai ser abençoado por isso, porque a bênção de Deus, ela vem sobre você. E servir a Deus, a vontade de Deus é agradável. É agradável. A família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Quem é? Está aqui, ó. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tem que ser rico para fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz qualquer um. Tem que ser bem pobrezinho então para fazer a vontade de Deus? Não, é qualquer um. Qualquer que está disposto a fazer a vontade de Deus é a família de Jesus. O que é a família? O que é família? Família, o que é família? Família é proteção. Pode alguém comentar, falar mal de outras pessoas perto de você? Pode falar mal de um político, de um jogador de futebol, de um policial, de qualquer pessoa. Agora deixa a hora que falar mal de algum parente teu. Os dois irmãos podem estar ali brigando, se pegando mesmo na pancada. Chegou alguém e falou: isso, bate nele mesmo. Bate em quem? Bate nele. Rapaz, é meu irmão, não se meta. Os dois estão brigando, pois os dois saem da briga e vêm bater em você. Proteção. Se o irmão tem um sentido de proteger o outro irmão, se uma mãe ela tem esse sentido, esse senso de proteger o seu filho, de proteger, é igual uma galinha. E eu vou fazer essa comparação porque é bíblica. Jesus mesmo queria amparar Jerusalém como a galinha ampara os seus pintainhos debaixo do seu raio de cobertura. Uma mãe protege o seu filho, um pai, os irmãos, se cada um se protege. Imagine você, se Deus vai deixar o diabo tocar em você, se você faz parte da família de Jesus. Nunca o diabo vai tocar em você.